Então, galera, eu fiz um vídeo sobre a política Arrastaquera no Brasil. Esse negócio do Centrão aí, toda essa manobra, essa manipulação pro Centrão retomar o poder, essa coisa toda. E aí eu ali no vídeo eu falo tudo que está acontecendo nesse cenário, como tudo faz parte de uma articulação política rasteira, é, completamente vulgar, completamente. Só que é o seguinte, está se criando aí uma narrativa para dar base e para sustentar essa narrativa e essa articulação. Eles estão querendo sustentar isso, eles precisam dar fundamento. E qual é o fundamento que eles querem dar? Eles querem fazer o seguinte, eles precisam também, assim como a esquerda tem suas narrativas, a própria direita cria suas narrativas, o Centrão também precisa ter uma narrativa para chamar de sua. E eles estão criando agora a teoria, a elucubração, transformando tudo numa grande narrativa mesmo, que é a questão de pacificar o país. Nós precisamos, olha só, já começa por uma palavra impactante, bonita. Pacificar o país, pacificar a nação, a sociedade. Precisamos unir as pessoas, precisamos acabar com essa polarização. Então eles estão começando a dar todo um contorno de virtude nessa narrativa. Claro que muita gente vai embarcar. Pá, já tá de saco cheio com esse negócio de polarização, chega de Bolsonaro e Lula, PT, e esquerda e direita, comunista e fascista e não sei o que, porque Bolsonaro é fascista, porque Lula é comunista, chega disso, vamos pacificar. Essa é a ideia deles. E aí eles estão criando um roteiro que é um verdadeiro filme de terror. Quem se lembra dos anos 90 tinha aquele filme Jurassic Park. Jurassic Park era um filme bom, era o chamado Cine Pipoca, filme pipoca que tu assistia comendo uma pipoca, era um filme legal. No Brasil está surgindo esse Jurassic, filme Jurássico, só que é um filme de terror, porque esse tipo de política do Centrão, fisiológica, completamente fisiológica, que não atende de fato os interesses da nação, de prosperidade. Não, o interesse deles é completamente fisiológico. Então é um filme de terror. Só que é um filme jurássico, porque é uma galera jurássica. Tu pega Aécio, pega aquela porra daquele Paulinho da Força, Michel Temer. É uma galera que representa o que é de mais asqueroso, repugnante na política, porque é a política em seu estado mais abjeto, que é o estado do fisiologismo. Então eles criam essa narrativa agora para tentar ressurgir das cinzas, porque de fato criou-se essa polarização, surgiu uma oposição de verdade. Antes, como eu disse no vídeo lá, era o Teatro das Tesouras, que o Percival Pugina cunhou esse termo, essa expressão. Ou seja, era o Teatro das Tesouras, estava beleza ali, ficavam ali PT, PSDB, tudo esquerda, tudo socialismo, um pouco mais o socialismo fabiano, o outro mais socialismo mais marxista mesmo, mais gramscista, sempre na base das narrativas, na base da teoria. A esquerda sempre se fundamentou, e aqui não é só no Brasil, nessa porra de política fisiológica e rastaquera, sempre se fundamentou a esquerda na narrativa, na teoria. O Chico Anísio dizia que a esquerda era uma grande teoria. Uma grande teoria. E a teoria é isso. Daí eu estava lendo aqui, agora eu fiz questão de fazer esse vídeo, porque eu estava lendo aqui o Poder das Narrativas. Tem um livro do Stephen Denning, que é o poder das narrativas nas organizações, nas corporações, que isso traz o lado benéfico das narrativas. Afinal, narrativa por si só, ela pode ser usada para fins virtuosos, para coisa boa. Por exemplo, desse do Stephen Denning é nas organizações, nas empresas. Você cria alegorias para, como ele diz ali, para ajudar a enfrentar grandes desafios. Por exemplo, a alegoria é uma fábula do Chesterton. Eu sempre o GK Chesterton,
Da fábula de como você pode eliminar, matar dragões, quando você pode combater, enfrentar, derrotar dragões, não é sobre dragões existem ou não, mas sobre a possibilidade que você tem de vencer os dragões. Então é uma alegoria, é uma fábula, é uma narrativa que tem como princípio, objetivo, trazer uma coisa assim, motivacional. Não é que dragões existem, mas que você pode, aquilo fica introjetado na pessoa. Você pode. O dragão passa a ser a figura de um grande desafio e você passa a utilizar essa figura para dizer: eu posso vencer grandes desafios, eu posso vencer os dragões das dificuldades, das adversidades que surgem na minha vida. Então é uma coisa boa. Narrativa pode ter essa finalidade, esse fim virtuoso, benéfico. O próprio Nosso Senhor Jesus Cristo falava em parábolas. Parábolas eram narrativas, ele criava parábolas, criava. Então você pode trazer. Acontece que a narrativa daquele filho da puta, daquele Gramsci, que passou 11 anos na cadeia escrevendo um monte de bobajada, ele criou uma grande teoria que se tornou numa ideologia. E, e, essa, e essa é a narrativa ficcional. Porque existe a diferença aqui, eu até peguei aqui, vou trazer para vocês. Ó. A diferença entre narrativa ficcional e relato é a origem dos eventos. A narrativa ficcional cria uma história com personagens, cenários, acontecimentos inventados pela imaginação do autor. Ou seja, o imaginário, aquele negócio do Fantástico Mundo de Bob, um menino imaginativo, aquela coisa toda. Cria um universo paralelo, seu universo único, próprio, que nós adultos chamamos de utopia, o não lugar. Então toda a teoria, o fundamento da esquerda, por exemplo, é baseado numa narrativa ficcional, na utopia. A utopia significa não lugar. Então eles criam o novo homem, a sociedade materialista, que é onde os princípios e valores são subjetivos, a verdade é relativa, a moral é subjetiva. Então eles criam toda uma elucubração, uma narrativa, que não tem nada a ver com os fatos em si. Então o que acontece? Eu vou trocar. Então um fato prático, um evento que exemplifica a diferença entre narrativa, ficcional e fato. E aí eu quero entrar agora, vou encerrar aí, que eu só quis fazer esse vídeo aqui para linkar com o da política rastaquera, porque tá cada vez mais rastaquera, ela tá ficando cada vez mais rasteira. Então o que acontece? Um fato, teve uma galera, determinado dia aí, que invadiu prédios públicos num domingo à tarde, prédios vazios, e cometeu uma caralhada de atos de vandalismo. Isso é um fato. Não dá para negar que isso aconteceu. Não foi, não passeio um domingo no parque, todo mundo celebrando de mãos dadas. Não, houve vandalismo, sim, houve baderna. Isso é fato. Fato todo mundo viu, todo mundo sabe, né? Isso é um fato. O que é a narrativa? Rebeldes revolucionários tentando dar um golpe, criminosos tentando derrubar o Estado Democrático de Direito. Criou-se essa narrativa. Por quê? Porque em cima dessa narrativa é aquela velha história. Tu começa a contar uma história de ficção, tu vai colocando ali, vai incluindo elementos para tornar o enredo mais envolvente. Então foi se criando, criou-se ali, já vinha desde que, porque havia uma trama, porque era não sei o que, porque tinha uma galera na frente do quartel, se tinha aquela galera na frente do quartel, se aquilo ali era uma trama para derrubar o Estado Democrático, tirasse aquela galera de lá. Agora a democracia não é tão frágil assim, se foi permitido que aquela galera ficasse lá, ou tirasse quem estava com cartaz, falando bobagem, escrevendo bobagem, quando tirasse lá, pronto, dá um pé na bunda. Aqui não pode ficar aqui, não esse negócio que vocês estão fazendo aqui não pode. Mas já que deixaram, é democrático, a galera tá ali, manifestação, o que eles estão pedindo ou não, tu não vai dar bola, até porque tem aquela velha história, uma vez um amigo meu me disse o seguinte, nós estávamos ali trocando umas mensagens, conversando, o cara disse assim, cara, tava falando sobre aquele, como é que é o ET de Varginha. O ET de Varginha. E daí, dentro da brincadeira, ele disse assim: pá, o dia que eu pegar esse ET de Varginha, vou matar esse ET de Varginha, quero consumir com esse ET de Varginha aí, não sei o que, né? Aquela lorota toda ali, né? E daí a gente, claro, tudo não é brincadeira ali, né, cara? Daí agora tu pensa o seguinte: imagina que alguém um dia surge com a ideia de. Realmente escreve,
escreve ali uma mensagem para alguém, alguma coisa, estou planejando eliminar e assassinar o ET de Varginha. Tu acha que esse cara deve ser preso porque ele está tramando um assassinato? Ele está tramando um crime? Ele está tramando alguma coisa? É lógico que não. O cara, tu vai, no mínimo, tu vai conversar com o cara e dizer, oh, tu precisa de um analista, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, tu quer matar o ET de Varginha. Agora, por quê? Porque é simplesmente um crime impossível, porque o ET de Varginha não existe. Agora tu pode criar a narrativa, dizer, bah, o cara está planejando, esse cara é criminoso, ele está planejando assassinar o ET de Varginha. Por que eu estou dizendo isso? Mesmo que aquela galera tava lá na frente dos quartéis, mesmo aquela galera que invadiu o prédio lá, o golpe é um crime impossível. O golpe no Brasil é um crime inviável. Já houve transição, já houve troca de governo, um outro governo assumiu, já tomou posse, então houve tudo aquilo ali, nunca houve assim um atentado violento, nunca houve organização criminosa, banalizar o termo organização criminosa para encaixar também dentro dos fatos. E aí vai lá aquela galera lá, tia com bíblia, o vendedor de algodão doce, a mulher do batom, fazer vandalismo e coisa. Mas aí o que eles fazem? Eles imputam crime de atentado violento, porque para mim, na minha concepção, violência contra outra pessoa, contra um prédio, alguma coisa, é vandalismo. Pode ser até um ato de vandalismo exagerado, com violência, quebrou, depredou, fez alguma coisa, mas não é contra a pessoa. Agora tu vai dar um golpe num prédio vazio, a não ser que também aquela gente lá seja muito imbecil, muito filha da puta, de ignorante para fazer isso. Claro que não. Ali havia um sentimento de indignação, de revolta, porque aquele pessoal se sentiu lesado nas eleições. Aquele pessoal se sentiu golpeado. Eles sentiram que foram vítimas por tudo que aconteceu durante o processo. Aí é notório, é até natural que haja uma revolta. Não deve acontecer nenhum ato de vandalismo, mesmo de violência material, essas coisas, porque isso aí não é violência contra a pessoa, mas não deve ocorrer, não deve, claro que não deve contra a pessoa. Eu sempre fui contra aquilo lá, aquele negócio que eles fizeram, eu sempre fui contra. Agora, os Black Bloc faziam, os invasores da MST faziam, aqui e riam com cartaz fora isso, fora aquilo, quando tu pede fora fulano, fora Beltrano, fora FHC, fora Temer, não sei o que, tu não tá querendo dar um golpe também? Porque tu quer derrubar o cara. Então, quer dizer, e comete atos de vandalismo, e ali sempre houve isso, sempre houve, mas nunca houve essa imputação de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque sempre ficavam no campo dos fatos, ali, aquela coisa toda, fazia parte da patota, da turma ali. Agora não, eles precisavam imputar uma narrativa, eles precisavam imputar um crime. E aí tem uma coisa muito perigosa. A galera da direita caiu nessa de anistia. Porque, como eu falei no outro vídeo, anistia é para crime político, crime violento político, como assalto a banco, para financiar guerrilha, sequestro de embaixador, você sequestrar uma pessoa. Isso são crimes violentos, políticos, são fatos, isso não é narrativa. O que aconteceu ali com aquela galera ali que está sendo, está todo essa discussão, esse debate, essa bobajada de anistia, não, tá errado, tá errado. Anistia, porque aí é o seguinte, aí para essa galera é justiça, eles têm que ter justiça. Aí o que acontece? Das duas uma, ou a direita caiu na armadilha, o pessoal da direita, anistia, anistia. Porque quando você assume anistia, você assume que houve tentativa de golpe. Não tem que ser anistia, não é anistia. E outra coisa, quando você assume anistia, você está imputando, colocando um rótulo, uma pecha naquelas pessoas, mesmo que, vamos supor, amanhã depois você vamos fazer uma anistia geral aí. Amanhã depois aquelas pessoas vão ficar sempre rotuladas como alguém que cometeu um crime, foi anistiado. Quem é você? Ah, eu sou aquela pessoa que estava lá, eu fui anistiado. Porra, então você era criminoso mesmo, né? Foi anistiado. Então você veja como a narrativa ela ganha contornos sinistros, contornos surreais, de uma ficção de mau gosto mesmo. E então é tudo uma farsa, tudo uma trapaça maquiavélica, onde os fins justificam os meios. E olha o nível de canalice dessa galera, o contorcionismo, o malabarismo semântico,
que eles estão criando para sustentar e justificar as suas teses e suas narrativas, que é esse negócio da dosimetria de pena para o pessoal envolvido nesse suposto crime contra a democracia, atentado contra a democracia, golpe, essa coisa toda. Porque não existe isso. Se eles estão criando esse tal de dosimetria, de anistia seletiva, porque se trataria, no caso, de um julgamento seletivo, eles próprios estão admitindo que não houve o crime que eles estão imputando nessa galera. Por quê? Porque anistia, a própria etimologia da palavra vem do termo do grego de amnésia, que é esquecer, ou seja, apaga, coloca uma borracha. Se for anistia, tem que apagar uma borracha. E outra coisa, anistia é sobre fatos, sobre o conjunto da obra, como aconteceu com as Farc na Colômbia, quando eles fizeram lá aquele projeto de anistia para o pessoal das Farc, porque eram revolucionários que cometiam crimes políticos. Então o que eles fizeram? Vão anistiar todo mundo que foi membro das Farc vai ser anistiado, e vão esquecer, apagar uma borracha nisso, e as Farc deixam de existir. Ou seja, extingue as Farc, isso é uma forma de anistia. E não essa bobajada que eles estão falando. Eles estão admitindo que não houve esse crime que eles estão imputando na galera. Então é uma forma abjeta. Outra coisa, que tipo de julgamento seletivo é esse? Ah não, mas aqueles ali cometeram mais ou menos... Porque todo crime, ele tem que ser sempre julgado, a pessoa deve ser julgada e responsabilizada pelos seus atos, de forma individual. Não é pegar uma multidão, colocar num balaio lá e tal, porque daí se torna desumano, cruel, mesmo atos de vandalismo. Você pega aí um black bloc, uma invasão lá, tem um grupo de pessoas, ele tá passando o cara lá, tá no meio lá, você nem sabe direito o que tá acontecendo, mas tá no meio lá, ele tá envolvido, se envolve. Não, mas ele tá junto com a galera lá, a gente pegou ele, vai todo mundo com o mesmo balaio. Quer dizer, que tipo de julgamento é esse? Que tipo de justiça simulada é essa? Isso sim é um atentado contra a democracia, porque o Estado democrático de direito prevê o legítimo, ou melhor, o amplo direito à defesa individual. Você tem que ser responsabilizado pelos seus atos. Então, quando eles falam em anistia seletiva, dosimetria de pena, isso aí, eles estão admitindo que não houve o que eles estão dizendo que houve. Ou seja, eles estão admitindo que é tudo uma grande narrativa para atender seus interesses. Ou seja, no caso aí, uma narrativa do Centrão para sinalizar a virtude. Já nós estamos preocupados com aquele pessoal lá que queria dar aquele golpe lá, aquele pessoal lá que tramou e coisa assim, mas nós vamos fazer uma anistia aqui, mas nós vamos pegar uns, nós vamos dar uma dosimetria assim, outro vai diminuir a pena, um cara que pegou 15 anos vai pegar só 8, 10. Olha só, isso é desumano, cara, isso é desumano, isso é cruel, isso é perverso, é mais do que rastaquera, é mais do que rasteiro, é mais do que absurdo, isso é cruel, é desumano. Essa galera... isso sim olha, é difícil você encontrar um adjetivo para esse tipo de perversidade e para esse tipo de perversão. Mas o que é? É o Centrão tentando colar a sua narrativa. Esse é o tipo de narrativa dessa política fisiológica. É diferente, por exemplo, da esquerda. Então a gente sempre soube que a esquerda ela tem como fundamento como que dá forma à ideologia, a criação narrativas. Narrativa faz parte do fundamento, faz parte que dá forma à própria ideologia. Ou seja, a ideologia socialista, comunista, marxista é, por definição e por natureza, ela é utópica. Então, utopia é uma grande teoria, é uma grande fantasia, é um não lugar. Então, isso faz parte. Assim como eles criam um mundo utópico do não lugar, de narrativas fantasiosas, como dizia o Sherlock Holmes, eles querem fazer com que os fatos se adaptem às teorias, e não as teorias aos fatos.
Então, mas isso é da natureza do ideário esquerdista. Isso aí por definição, eles são assim. Então eles criam seu mundinho utópico, seu universinho paralelo. Eles não curtem muito esse lance de realidade aí, não. Eles querem confrontar e enfrentar a realidade. Eles não se ligam nisso. E então eles têm dessa utopia, eles têm seu ideário e também tem seus amigos imaginários e seus inimigos imaginários. Assim como eles criam a fantasia do mundo que eles querem construir dessa sociedade, desse novo homem, eles criam também o inimigo imaginário. Para eles, tudo aquilo que não se encaixar, que não se enquadrar, que não se ajustar a essa utopia, é o dragão, é o inimigo que eles têm que combater. Mas é sempre no campo da fantasia, da fábula, distante, desconectado da realidade. Mas isso é como eu disse, da natureza dessa ideologia, desse tipo de ideologia. Faz parte. Já a narrativa do chamado aqui no Brasil, que nós chamamos de centrão, dessa galera, né, é fisiologista, do centrão, do isentão, que tudo igual, nós precisamos acabar com a polarização, precisamos pacificar, é uma narrativa também. Mas essa é uma narrativa criada para atender seus interesses fisiológicos, para atender seus interesses rastaquera, seus interesses. Tudo é forma de tentar introjetar nas pessoas, tentar introjetar na sociedade, tentar introjetar no povo, que tudo que eles estão trazendo dentro dessa perspectiva deles é pro bem, é virtuoso. Tá. Mas sempre foi muito assim, ó, foi muito nesse âmbito aí da esquerda, narrativa ideológica, teoria, o centrão com suas narrativas fisiologistas, essa coisa toda, do fisiologismo, né, do jogo. Eles criam um jogo onde eles querem manipular as cartas, mas é aquele bobajado. Só que a direita agora também está entrando. Eu não sei se eles caíram na armadilha do centrão e da esquerda. Muita gente caiu numa armadilha, uma arapuca, porque esquerda é mestre desde o Gramsci. Eles têm professores, eles têm o Marx, eles têm o Gramsci, eles têm lá os grandes líderes, os Stalin da vida, os Lenin, Trotsky. Eles têm diversas correntes para implantar uma mesma. Eles vêm desde o socialismo científico, vêm desde antes ali, né? Então eles têm uma galera ali que sempre deu aulas de teoria e de como se criar uma fábula e uma narrativa. Então eles são mestres nisso, tá? É difícil você combater eles assim se não tiver, porque a luta deles é num campo que você não pode enfrentar de igual para igual. O campo da teoria, tu tá na realidade, no mundo dentro. É a velha história, eu nunca sei a regra do jogo que as pessoas jogam em suas cabeças. Então eles criam suas próprias regras. Aí como é que tu vai enfrentar o cara que ele mesmo cria a regra, ele mesmo diz quem é o amigo, quem é o inimigo, qual é o campo de batalha, ele domina tudo, ele é o dono da bola, do campinho, então na cabeça dele, claro. Então é difícil. É a chamada narrativa que ela busca sempre ser introjetada. O centrão, bela história, né? Centrão que é Praga, Rastaquera também. E a direita nunca teve esse traquejo para lutar, então eles caíram na Arapuca. Os caras armaram a Arapuca, que é a Arapuca da anistia. Só que uma parte caiu na Arapuca. Uma parte pegou e fez o seguinte: olha, tá aí um bom campo para sinalizar uma grande de uma virtude. O que é? O cara vai abraçar a narrativa da anistia, porque daí vai lá e aprova a anistia, o cara é herói, é o salvador, o cara se promove, surfa nessa onda, tem muita gente surfando na onda, porque não é para ser anistia, é para ser justiça, é para encarar os fatos. Houve vandalismo, o cara vai pagar a cesta básica, o cara vai pegar lá, vai passar umas noites na cadeia, sei lá, ou vai pagar uma multa, alguma coisa assim. Não teve essa narrativa de vocês aí, chuta essa bosta aí pra fora, essa merda que inventaram aí. Por quê? Porque fica essa coisinha, daí vai o cara no showzinho lá, contra anistia, vai o outro lá, é sem anistia, vai lá, aí vai o outro, anistia já, e aí fica esse jogo e tá os coitados lá dos caras que depredaram um prédio público vazio, mofando a cadeia, um já morreu, ninguém se indigna que a pessoa morreu lá. Cara, eu assim, ó,
Então, chega dessas narrativas, chega dessas bobajadas, já tá até acabando a porra da bateria aqui. Fica o convite aí, eu tô cansado dessa política rastaquera. Fica o convite, inscreva-se, visita o canal, se gostar do conteúdo, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, dá essa força aí. Valeu, abraços, beijos no coração, fiquem todos com Deus.